Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês 3 motivos do porquê você precisa ir para a igreja. Começa esse vídeo contando uma história muito interessante, onde um pastor numa região afastada e muito fria foi visitar um membro que havia tempo que não ia para a igreja. Chegando lá, essa casa era uma casa muito bonita, muito grande. Na sala tinha uma lareira muito bonita. O pastor sentou para tomar um café juntamente com o membro, e ali movimentando um pouco o fogo com aquele atiçador de fogo, um pedaço como se fosse um pedaço de ferro. O pastor aos poucos ele foi separando as brasas. O membro não entendendo nada falou: "O pastor ficou maluco, não tem por que fazer isso, não tem razão de fazer isso". Aos poucos o pastor ele foi conversando com aquele cara e foi separando, e aí até que os fogos ele foi diminuindo. O membro chegou e falou: "Pastor, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Um frio cruel aqui, um frio, a gente vai morrer de frio aqui nessa sala. Por que você está fazendo isso?". O pastor virou então e ele deu uma lição naquele membro. Ele falou: "Da mesma forma que essas brasas estão separadas, por mais que elas fiquem até com um pouco de chama, um pouco de fogo por um momento, aos poucos, separadas, elas não servirão de nada. E essa fogueira muito bonita, muito bela, que aquece os nossos corpos, ela se apagará e esfriará muito facilmente". A lição que a gente tira dessa história é que o fogo do Espírito Santo dentro do nosso coração não estiver na comunidade, no meio da comunidade, não tem o que fazer. Nós vamos esfriar, nós esfriaremos a comunidade. Que isso seja uma lição para nós. Então você já se perguntou se realmente você precisa ir para a igreja? Em algum momento, todo mundo já passou por algum tipo de dificuldade, de problema, ou de crise existencial e se perguntou isso. Com tanta coisa acontecendo no mundo, rumores de guerra, crise econômica, política e social, talvez você pense: eu posso ficar na minha casa, eu posso assistir o culto online, por que eu preciso ir para a igreja? Hoje eu vou te mostrar, com base na Bíblia, 3 motivos claros e poderosos para que você volte à comunhão da igreja, ou para que você não desista de comungar na igreja. A primeira coisa é porque a igreja ela não é uma ideia humana. A igreja, para quem não sabe, foi instituída pelo próprio Deus através do seu Filho Jesus. A igreja ela é o plano de Deus para formar um povo, uma família universal e espiritual. Mateus 16:18 vai dizer que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez o versículo mais famoso em que Cristo diz que edificaria a igreja, ou seja, ele formaria a sua igreja. Em Efésios 2:19 até o versículo 22, se você quiser abrir depois para conferir, o apóstolo Paulo fala que nós somos casas de Deus e nós ficamos de forma edificadas, construindo uma grande comunidade de fé juntos. Ir à igreja é reconhecer o plano eterno de Deus e reconhecer que ele não nos chamou para sermos crentes solitários. O Senhor nos chamou para sermos pedras vivas de um edifício espiritual. Não é sobre necessariamente o templo, não é sobre necessariamente o prédio, mas sobre o pertencimento na comunidade de fé. O segundo motivo é porque na igreja nós edificamos uns aos outros. O sentido da comunidade é entendermos que existem outras pessoas passando pelos mesmos problemas ou problemas até piores do que os nossos. E assim como Deus tem edificado a vida delas, o Senhor também edifica as nossas vidas. Quantas vezes eu já olhei para alguém e senti a presença de Deus tão forte que eu falei: poxa, eu quero isso para minha vida. Quantas vezes eu olhei para uma família unida entrando nas portas da igreja e falo: eu quero ter uma família igual a ela. Os meus pais, pastores também, dizem inúmeras vezes que as pessoas olhavam para a nossa família e viam um reflexo da glória de Deus. Ao responder a indagação dessas pessoas de como ter essa família, entre aspas, perfeita, porque nenhuma família é perfeita, o meu pai ele sempre dizia: crie os seus filhos na casa do Senhor. A vida cristã ela é vivida, meus irmãos, em comunidade. É na convivência que nós somos moldados, fortalecidos, exortados e encorajados. Não há outro caminho a não ser pertencer à casa do Senhor. A carta aos Hebreus fala no capítulo 10, versículo 24, que nós não podemos deixar de congregar. O autor ele também sinaliza que algumas pessoas já estavam deixando de comungar, já estavam deixando de participar, já estavam deixando de estar nessa comunhão. Ou seja, isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa que nasceu agora, mas é algo que já existia. Provérbios, no Antigo Testamento, no versículo 17 do capítulo 27, diz que assim como ferro afia ferro, nós precisamos ter a unidade. Atos 2:42 relata, e é muito conhecido, como os cristãos eles viviam em perseverança e viviam em unidade, e como que Deus fazia maravilhas ao redor deles. O problema é que a gente quer que Deus faça da nossa forma, da nossa maneira, e como a gente quer, construindo os nossos próprios afazeres e construindo as nossas próprias estruturas, quando Deus, é claro, ele diz para nós que nós temos que viver em unidade, em comunhão com os nossos irmãos. A fé individual, e aqui um disclaimer, que ela é importante. Ela é importante. Você ter certeza e acreditar e confiar em Deus, não pelos outros, mas pela sua própria fé, ela é totalmente importante. Mas a igreja é um ambiente onde você cresce espiritualmente.
É um ambiente onde alguém ora por você, alguém coloca a mão na sua cabeça, no seu coração, te ajuda, te exorta, te celebra. Online não substitui nada disso. O toque, o abraço, o discipulado presencial, o online nunca vai substituir isso. Os cultos online, as celebrações online, elas serviram para aqueles que estão acamados, serviram para aqueles que só tinham uma vez no mês a presença de um pastor na casa deles. Aqueles que não podem ir por conta de estar longe ou por conta de algum acidente, alguma coisa que aconteceu não prevista, o culto online é uma bênção e tem sido bênção. Mas as pessoas não podem ficar justificando essa falta de presença na igreja e sua falta de compromisso para com a igreja por conta da presença num culto online. E o terceiro e último motivo é porque a igreja é o corpo de Cristo em uma única missão. Assim como eu falei do culto online agora há pouco, o culto online também serve para que outras pessoas que não iriam fisicamente ou que não poderiam ir fisicamente, mas que não conhecem a palavra do Senhor, poderem conhecer aquela comunidade de fé e um dia pertencerem àquela comunidade de fé. A igreja é um instrumento que Deus usa para alcançar o mundo e participar da igreja é participar do propósito de Deus. Ou seja, se desviamos do nosso propósito, no propósito de Deus, nós estamos desviando aquilo que o Senhor Criador colocou em nossas vidas. O exemplo de 1 Coríntios 12, 27, ele começa dizendo: ora, vós sois como o corpo de Cristo, ou seja, eu sou o corpo de Cristo, através da igreja. Mateus 28, 19, a missão ela é dada à igreja, não de forma individual e isolada. Efésios 4, 11 vai dizer que os dons são dados para a edificação do corpo e do corpo de Cristo. E quando você se envolve com a igreja, você está dizendo: Senhor, conta comigo para a tua obra. Nada do que fazemos é para nós mesmos. Nada do que fazemos é para homens. Aliás, a instrução até do apóstolo é para que nós venhamos a fazer sempre tudo o que formos fazer como se fosse para Deus. Porque se estamos fazendo mal para homens, quiçá para Deus que não vemos. É servindo, é ajudando, evangelizando, contribuindo que cumprimos o chamado de Cristo para uma igreja viva. O que eu queria deixar como conclusão é que a igreja ela não é perfeita. Nunca foi perfeita e talvez nunca seja perfeita. Porque ela é feita de pessoas imperfeitas. Mas ela é o lugar que Deus escolheu para agir na Terra. Se você se afastou da igreja, eu te convido a voltar. Se você nunca teve o hábito de ir para a igreja, dê um passo de fé, abra um pouco o seu coração para aquilo. Há um lugar para você, há uma missão para você. Hoje nós vemos muitas pessoas que amam a Deus, que respeitam a Deus, que são do fã-clube de Deus, vamos colocar dessa forma, ou do clube de Jesus, mas que não têm a sua vida debruçada, inclinada ao altar. E talvez você não entenda isso que eu estou falando. Mas eu creio que Deus ele diz algo muito importante para nós. Que a nossa vida muda quando nós entendemos o poder da comunhão. Talvez se eu for sozinho de um lugar ao outro, sem precisar da assistência de outras pessoas, talvez eu vá até muito mais rápido do que outras pessoas. Mas eu nunca vou chegar tão longe quanto quando eu estiver junto com os meus irmãos, junto com as pessoas. Porque em algum momento a minha própria fé vai falhar, o meu corpo vai falhar. E eu sem ter ninguém do lado para me apoiar, para me dar um mantimento, para poder orar pela minha vida, eu não chegarei tão longe. Então essa palavra para você, e esses 3 motivos precisam entrar no seu coração, e que você seja alcançado por essa palavra. Se essa palavra te alcançou, curte esse vídeo, comenta, dê uma sugestão para o próximo tema de vídeo, e principalmente compartilha num grupo de WhatsApp, compartilhe para uma pessoa que você sabe que precisa dessa palavra. Fique com Deus e até a próxima.